Capítulo 97. Treino constante. Cough. 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 Agressor. Você não tem vergonha de bater em uma linda garota como eu? Emily disse colocando a mão no estômago dolorido. Nem um pouco. Fernando disse com um sorriso. Sádico. Abusador. Emily gritou apontando para Fernando. Fernando ignorou Emily e mandou os outros juntarem um pouco de terra e apagar as chamas do ataque de Tom que ainda queimavam. Depois que as chamas foram resolvidas, Fernando ficou à frente de Tom e Emily. Vocês dois estão realmente muito mais fortes. Em um combate de longo alcance um inimigo teria dificuldade em lidar com ambos, mas vocês precisam urgentemente de métodos para se defender de inimigos que consigam se aproximar. Tom, você em especial, Emily pelo menos conseguiu adivinhar onde eu apareceria e tentar contra-atacar, mas você nem sequer conseguiu reagir. Fernando disse de forma séria. Eu farei o meu melhor para corrigir isso, chefe. Tom disse rigidamente. Ouviram isso? Eu quase dei uma surra em Fernando, eu só vou pegar leve dessa vez, esteja avisado Fernando. Emily disse com uma arrogância brincalhona. Os outros caíram na risada com essas palavras. A última luta-treino foi de Lance contra Fernando. Devido à prótese mágica de Lance em termos de força, Lance conseguia superar Fernando um pouco quando mesmo não usasse seu anel Domus, mas o problema é que a força dele era focada em sua prótese, enquanto o físico de Fernando englobava cada centímetro de seu corpo. Depois de uma longa luta corpo a corpo com espadas, Fernando se aproveitou da falta de velocidade de Lance e o derrubou no chão, finalizando a luta. Depois de concluir as lutas treino Fernando conseguiu ter uma melhor noção da força geral de seu grupo, ele ficou realmente surpreso com a velocidade de melhoria deles. Fernando tinha certeza que em termos de técnica eles já estavam no nível de alguns soldados comuns, enquanto aqueles com talento para magia, como Emily, Tom e Kelly já tinham um nível incomparável a soldados comuns. Contanto que o inimigo não se aproximasse deles eles seriam catástrofes ambulantes no campo de batalha. A única coisa que incomodava Fernando é que Carol, No e Ronald pareciam chateados. Depois que Carol se abriu com ele naquela noite Fernando conseguiu ter uma ideia geral de como eles se sentiam. Não ter talento para a magia num mundo focado em magia era algo realmente cruel. Ele mesmo tinha um talento medíocre no campo, apenas seu controle sobre o mana era bom. Em termos de compatibilidade Fernando chegava a ser pior que todos os outros. O único que não parecia tão deprimido com a falta de talento era Lance, contanto que seus amigos estivessem bem ele não se importaria com nada. Sua prótese mágica que tinha uma força equivalente a Físico 11 também o ajudava nisso, mas Fernando o havia aconselhado a não depender demais dela, já que uma hora ela ficaria ultrapassada e ele teria que depender de si mesmo para melhorar. A cabeça de Fernando estava quente, ele estava pensando em como melhorar a força daqueles que não tinham um bom controle de mana. Fernando pensou em pedir alguns livros com magias básicas a Galia. Se ele começasse os ensinando magias simples talvez algum deles despertassem algum talento, afinal em teoria todos eles deveriam conseguir usar magia, já que suas compatibilidades eram melhores do que as de Fernando. Outra possibilidade que Fernando pensou foi ensinar a eles sobre habilidades, mas ele rapidamente descartou a ideia. Esse sistema de habilidades era realmente poderoso, mas o índice de mortalidade e danos auto-infligidos para aprender era simplesmente muito alto. Fernando se lembrava bem de como quase perdeu as pernas. Se não fosse Galia o salvando ele seria um aleijado agora. De repente Fernando teve uma ideia louca. E se eu usasse a pedra de mana para criar um canal de mana artificial? Afinal ela filtra o mana mais puro, então é impossível o corpo deles rejeitá-lo. Fernando começou a pensar que algo assim era realmente viável. Como alguém que já aprendeu como despertar no sistema de habilidades ele lembrava perfeitamente de como circular o mana, então seria possível ele forçar a circulação para criar um falso despertar, mas logo ele balançou a cabeça. Mesmo que em teoria fosse possível Fernando jamais arriscaria a vida de um dos seus companheiros testando algo assim. Depois de não conseguir pensar em mais nada, só havia restado uma única opção. Preciso comprar mais poções. Poções que incrementem o físico, agilidade e magia. Se eu conseguir muitas dessas poções posso ajudá-los a recuperar o atraso. Fernando pensou consigo mesmo. Atualmente Fernando tinha 1960 moedas de prata em sua posse, 1750 moedas dos cristais de Orcs que Galia havia vendido e o restante foram moedas que sobraram depois que ele fez algumas compras. Com essa quantia de dinheiro Fernando estava confiante em conseguir comprar uma boa quantia de itens e poções. Ele só precisava de uma oportunidade para sair da guarnição secretamente. Como ele tinha Jean como seu inimigo e o mesmo era apoiado por alguém poderoso, Fernando não se atrevia a sair de cara limpa.
mas se ele pudesse sair sem que ninguém percebesse, seria improvável que inimigos o seguissem do lado de fora. Depois de pensar em muitas coisas, Fernando começou a se sentir mentalmente exausto. Atualmente ele estava deitado em sua cama, mas devido a tanta coisa em sua cabeça o sono não vinha. Toque, toque. Fernando ouviu 2 batidas sutis. Ele calmamente levantou e foi em direção à porta. Quando abriu, viu o sorriso encantador de Carol. Estava se sentindo solitário sem mim hoje? Carol perguntou de forma provocadora. Fernando sorriu sem jeito. Mesmo sendo namorados, ele às vezes se sentia com vergonha de dizer certas coisas. Vendo Fernando embaraçado, Carol sorriu ainda mais, o empurrando e abrindo caminho para dentro do quarto e sentando na cama. O que você achou de hoje? Viu como eu ganhei do Ronald? Fiquei tão animada. Carol disse com um sorriso de felicidade. É claro que eu vi, você foi incrível. Fernando disse também sorrindo ao ver a alegria de Carol. Ao ver seu sorriso, as preocupações de Fernando foram varridas como grãos de poeira ao vento. Não me encara tanto, assim eu posso pensar que você tem segundas intenções aqui, jovenzinho. Carol disse rindo ao ver Fernando a olhando quase estático. Talvez você esteja certa, senhorita. Fernando disse com um sorriso malicioso, se aproximando de Carol. Ei, vamos conversar um pouco, Carol tentou dizer antes de receber um beijo de Fernando, que lentamente jogou seu corpo contra o dela sobre a cama. Os jovens são tão apressados hoje em dia. Carol disse em tom de brincadeira enquanto ofegava levemente. Fernando a olhou sorrindo e acariciou seu rosto. Num dos quartos de luxo do salão da recepção, um velho homem com uma expressão digna estava sentado em frente à sua mesa. Esse relatório é verdadeiro? Kalfas perguntou em um tom sério e até levemente sombrio. Sim, senhor, já foi verificado pelas nossas fontes na sede. A tensão na fronteira sul tem se intensificado a cada dia. Soubemos também que uma cidade de pequeno porte fora dos domínios da Legião enviou um pedido de socorro. 2 batalhões foram enviados, mas quando chegaram lá, tudo o que encontraram foi devastação e corpos. Uma figura vestida com uma capa escura disse de forma respeitosa. Houve algum movimento do conselho a respeito? Kalfas perguntou. Não, senhor. Como era uma cidade fora da jurisdição da Legião, eles se recusam a tomar a iniciativa. O homem explicou. Aquele bando de covardes. As tribos do sul verão fraqueza nisso, isso irá fomentar sua sede de sangue. Kalfas disse irado. A figura de capuz escuro se manteve calado. Depois de algum tempo, Kalfas se acalmou. E quanto a Dimas, ele fez mais algum movimento suspeito? Kalfas perguntou. Não, senhor, pelo que soube ele deverá ir a uma conferência na sede em alguns dias, então ele deve partir de Vento Amarelo nos próximos 2 a 3 dias. A figura disse com confiança. Isso é bom, se aquele bastardo sair do meu domínio poderei ficar mais sossegado, mas tenho certeza que ele fará um relatório tendencioso, então a cidade de Vento Amarelo passará por algumas dificuldades no futuro. Kalfas disse com uma voz preocupada, mas conformada. Continue atento, me informe se descobrir mais alguma coisa. Kalfas disse se levantando. Sim, meu general. Uma voz foi ouvida, mas agora Kalfas estava sozinho em seu quarto, não havia qualquer sinal da figura com capa escura. Kalfas foi até a janela, um olhar preocupado pairando em seu rosto. Depois de muitos anos como general ele conseguia sentir quando as coisas não estavam indo bem. Espero que meus instintos estejam errados. Kalfas disse fechando a janela. Depois de alguns dias de treinamento contínuo, Fernando e os outros já haviam se familiarizado completamente com os pontos fortes e fracos de cada um. Fernando também começou a praticar um pouco de magia com Carol, Ronald, Lance e Noah. Mesmo que o progresso tenha sido fraco, houve uma certa melhora. Cada um deles agora conseguia usar a mini bola de fogo. Apesar de ser apenas uma magia de iniciantes, todos ficaram muito contentes por finalmente terem contato com magia de verdade depois de tanto tempo. No momento Fernando estava numa sessão de treinamento, seu corpo estava completamente suado, algumas partes da sua pele estavam levemente queimadas. Desiste de uma vez, Fernando, você não pode vencer. Emily disse com uma voz jubilosa. Fernando não respondeu à provocação de Emily, mas um leve sorriso pairava em seu rosto. Atualmente Fernando estava completamente cercado, Noah estava a 2 metros à sua frente, enquanto Carol estava circulando para suas costas, esperando uma oportunidade de atacar.
Ronald por sua vez ficou em seu lado direito e Lance do lado esquerdo. Emily, Tom e Kelly estavam mais longe, todos afastados uns dos outros formando um triângulo entre si em volta dos outros. Essa foi a tática que eles haviam desenvolvido depois de serem derrotados diversas vezes. Fernando tinha que admitir que estava se sentindo pressionado. Depois de tanto tempo lutando juntos, cada um deles estava familiarizado com seus movimentos. Eles conseguiam prever onde Fernando apareceria quando usasse seus passos tirânicos, tomando medidas quase instantâneas e o impedindo de tirar os atacantes à distância de combate. Svi. Fim. Ora e outra Kelly ou Emily atacariam com suas flechas para tentar tirar a concentração de Fernando. Carol sempre aproveitava esse momento para avançar com sua lança e fazer um ataque. Fernando não conseguia reagir, já que após defender o ataque de Flash e o ataque de Carol, se ele tentasse persegui-la, Noah, Lance e Ronald o atacariam. Como se não bastasse isso, Fernando também recebia uma enxurrada de bolas de fogo e flechas após usar seus passos tirânicos para se afastar ou perseguir um dos três do lado de fora. Bom. Bang. Fim. Svi. Fernando usou seus passos tirânicos para tentar chegar até Emily, mas foi imediatamente bombardeado por ataques assim que reapareceu ao seu lado, dando tempo para Emily se afastar enquanto o atacava. Logo Ronald e Lance chegaram ao seu lado. Então Fernando viu uma flecha azulado cortando o ar em sua direção. Ele rapidamente desviou para o lado, não se atrevendo a defendê-la. Essa era a flecha atordoante de Kelly. Ele mesmo já tinha provado o poder dessa flecha, apesar de não ser tão poderosa em termos de poder bruto. Se atingindo por ela, os sentidos de alguém ficariam bagunçados, como se alguém tivesse girado centenas de vezes e depois tentado andar em linha reta. Tudo iria girar ao seu redor, mesmo Fernando, que tinha melhorado seu sistema nervoso por meio de suas habilidades, não era uma exceção. Bang. Fim. Bang. Depois de desviar da flecha de Kelly, defender o ataque de Lance e chutar Ronald para longe, Fernando se viu novamente cercado por Carol e Noah, que chegaram. Vendo isso, Fernando suspirou. O único jeito dele sair dessa formação era se ele usasse seu anel Domus ou se usasse ataques perigosos e letais como suas 10 flechas de fogo, mas ele não faria tal idiotice em um treino. Suspiro. Tudo bem, vocês me pegaram. Fernando disse levantando as mãos em sinal de rendição. Já fazia quase 40 minutos que eles estavam nesse impasse. Tanto ele quanto os outros estavam encharcados de suor.